Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Flávio estará aqui de novo para falar com vocês. Enfim, na vida não se escolhe. Se está onde tem que estar, porque o que vale nessa vida é aprender e ensinar. Tá? Essa frase eu recebi na minha consciência através de um insight quando eu estava saindo de uma empresa da qual eu trabalhei por 2 anos. Né? Foi um lugar muito marcante para mim. E esse foi um estudo profundo que me veio exatamente quando eu estava procurando emprego e eu entrei nessa empresa, né? Eu tinha pedido, né, pro um ser superior, para Deus em oração, em prece, depende de como cada um quiser chamar, que eu conseguisse um emprego onde eu pudesse aprender com as pessoas que estivessem lá. Não aprender coisas somente questões profissionais de como lidar em empresa, essas coisas todas, mas aprender com a vida das pessoas, né? E além de aprender, que eu também pudesse ser útil e pudesse ensinar alguma coisa. Não era um emprego que tinha a ver com a minha área de formação, que é psicologia. Era um emprego numa outra área, né? Trabalhava com vendas, com RSVP, falava muito no telefone. Então, claro que a gente pode aprender de psicologia em todos os lugares que a gente chegar, até porque pessoas são mentes e o estudo da mente é a psicologia. Mas enfim, eu quis me ater a um pouco além disso, né, de aprender mesmo com as histórias da vida, das vidas das pessoas, com a personalidade de cada um, aprender coisas boas e coisas ruins, né, porque todo mundo é professor e todo mundo é aluno o tempo inteiro. Eu acredito fielmente que a gente não esbarra numa pessoa, não tropeça em alguém, não pisa no pé de alguém no ônibus à toa. Né? A reação que cada um vai ter com essas atitudes é uma, é uma ação de ensino. Eu posso pisar no pé de alguém e pedir desculpas, todo humilde, e a pessoa vir pra cima dando coice. Né? O que eu aprendi? Que existem pessoas que dão coice. E o que a pessoa aprendeu? Que existem pessoas que se arrependem de ter pisado no pé, porque eu poderia simplesmente ter pisado e saído. Isso é um exemplo muito básico. Mas por que é importante a gente ter a ciência de que todas as pessoas com quem a gente encontra no mundo, nessa vida, podem nos ensinar alguma coisa. E que a gente pode ensinar alguma coisa às pessoas. Porque daí a gente começa a prestar atenção nas coisas que a gente faz, nas coisas que a gente fala, nas coisas que a gente pensa. E começa a prestar atenção nas outras pessoas, né? Eu acho que vocês devem conhecer a história daquele rei famoso, o rei Salomão. Né? Ele já tinha tudo na vida. Ele era um príncipe, né? Afinal de contas o pai dele era o rei Davi, que era um rei poderoso, guerreiro da época. E certa vez ele teve um sonho, né? Onde apareceu para ele um ser, uma entidade, um anjo, um daimon. As pessoas que seguem o cristianismo dizem que foi o próprio Deus, né, que apareceu para ele e lhe ofereceu uma oportunidade, um pedido. E como Salomão já tinha tudo, né, ele já era um príncipe, ele seria o rei da nação que seria a nação mais poderosa da época, posteriormente. Ele já tinha tudo que ele poderia ter, mas ele queria saber. Ele queria ter sabedoria, ele queria ter sabedoria não para ser um sabidão, para jogar na cara das pessoas, eu sei mais do que você. Não, fica bem claro
todos os lugares onde está escrito a história dele, que ele queria ter sabedoria para governar com justiça. Ele queria ser justo. Juntamente à sabedoria, o rei Salomão recebeu também uma carga de outras virtudes, tá? Que o fizeram ser capaz de discernir, de ter o discernimento, de ter a sabedoria necessária para governar com justiça. Mas o que é interessante da história do rei Salomão é quando aparecem para ele as duas mulheres disputando para ver quem era o filho. Uma delas tinha perdido o filho e estava morto, a outra estava com o filho vivo. E o rei Salomão, ele descobriu, através da sabedoria dele, a questão, quem era a mãe verdadeira. Se vocês forem procurar essa história, não é difícil de encontrar. Vocês podem verificar. Mas o rei Salomão saberia, de fato, discernir a mãe verdadeira da mãe falsa somente através de questões sobrenaturais? Será que foi lá algum ser espiritual vindo de alguma dimensão intergaláctica ou do céu ou das profundezas para dizer para ele de fato quem era, se ele não tivesse um conhecimento do ser humano? Se ele não soubesse que uma mãe agiria de tal forma e uma mulher que não é a mãe agiria de tal forma, sendo que ele nunca foi mãe, para dizer, eu sou mãe, eu sei como uma mãe age, eu acho que essa é a mãe. Não. Ele precisou ter um conhecimento humano de como funciona a mentalidade das pessoas. E isso a gente só tem através da convivência, do estudo com as pessoas. Todas as pessoas são nossos professores e a gente deve se ater a isso. Todas as instituições pelas quais a gente passa na vida. Pela creche, pela escola, pela faculdade, por várias empresas nas quais a gente trabalha no decorrer da vida. Hospitais, clínicas, todos os lugares que a gente passa. A gente conhece na rua, no bar, em qualquer lugar que a gente conhece uma infinidade de pessoas. Todas elas têm uma história de vida, têm uma personalidade própria, que poderiam nos servir de ensino. E a gente simplesmente ignora isso. Talvez porque muitas vezes a maioria das pessoas estão ocupadas demais pensando em si mesmas. E não conseguem ver a capacidade de olhar para outra pessoa e ver a outra pessoa como um professor. Enfim, sabe aquela pessoa que estudou com você na sala de aula, com quem você nunca falou, que era o quietinho, que ficava lá sentado no cantinho, ninguém dava muita atenção pra ele, tipo, era um nerd e tudo mais. O que será que você deixou de aprender com essa pessoa? Será que você poderia ter ensinado alguma coisa pra essa pessoa também? Isso a gente nunca vai saber. Foi um tempo desperdiçado. A gente poderia ter aprendido. Com certeza aprendeu, mas por não ter se atento a gente esqueceu. Mas a vida é assim. Se a gente não prestar atenção, a gente deixa de aprender muita coisa.